Aleluia, Deus é muito bom e eu estou muito feliz em poder estar com você nesse exato momento. Estamos em plena Páscoa e de fato é muito importante a gente lembrar o significado desse dia, que é o dia que Jesus ressuscitou. Quando Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço e a penalidade do nosso pecado. Mas Ele mesmo era sem pecado. É por isso que a morte não podia lhe segurar. E no terceiro dia, para a grande surpresa do diabo, o inferno tremeu. E Jesus ressuscitou. E desde aquele dia, Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, junto com Ele. Então, nós temos grande motivo de celebrar nesse dia de hoje, e eu quero lhe desejar uma feliz Páscoa nesse dia tão importante. E eu queria, inclusive, antes de entrar na palavra de Deus hoje, eu queria falar com você algo que tem ficado um pouco no meu coração, porque desde que essa pandemia chegou e especificamente quando as coisas começaram a fechar, isso começou a gerar muitas adaptações para nós aqui na igreja. Esse culto online mesmo é um exemplo de adaptações que a gente já teve que fazer, né, com as lives, com a própria administração lá na igreja e tudo mais. Mas sabe que existem também adaptações e ajustes que eu creio que precisam haver com você, que está participando, que está recebendo essas ministrações. Eu percebo que quando nós estamos na nossa casa, é uma grande bênção poder receber essa palavra dentro da nossa sala ou no nosso quarto. Mas existem também distrações lá na sua casa que não teria aqui se você estivesse cultuando ao vivo presencial. E é por causa disso que eu quero, até mesmo antes de ministrar, eu quero lhe incentivar em todos esses cultos online, que você possa separar este tempo somente para Deus. Que você não esteja passando pano, que você não esteja lavando louça, que você não esteja envolvido em outra coisa a não ser cultuando ao teu Deus durante esse tempo específico. E eu te garanto que isso vai lhe dar mais capacidade, mais probabilidade até de receber do Senhor coisas que Ele preparou durante esse tempo. Outra coisa, se for possível, tá? Assista ao vivo esse culto, porque eu vou lhe dizer, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outros ministros, a gente estava conversando sobre isso. Deus, até na frente das câmeras, está nos dando palavras proféticas, tá? Inspiradas na hora para aquela pessoa que está assistindo. Esteja participando ao vivo sempre que você possa. Eu sei que tem muita gente que assiste depois e vai ser abençoado, mas vamos tratar o culto online como um culto de verdade. Amém? Eu creio que isso vai lhe dar uma experiência mais profunda até do que antes. E hoje eu quero ministrar, o título da minha mensagem é o Deus da provisão, tá certo? E eu tenho certeza que essa palavra está vindo do trono de Deus diretamente para o seu coração. Então eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia junto comigo, para que você possa me acompanhar. Nós vamos estar abrindo em Mateus capítulo 6. Para quem não sabe, Mateus capítulo 6, a gente encontra um sermão de Jesus. Inclusive, se você tem a edição da Bíblia que tem a letra vermelha, você vai ver muito vermelho
em Mateus capítulo 6, porque são as palavras de Jesus, o ensino de Jesus para nós. E diz aqui, a partir de versículo 25, nós vamos destacar alguns versículos específicos dentro dessa passagem, começando a partir de versículo 25. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Sabe, essa foi uma mensagem que Jesus falou mais de 2000 anos atrás. Mas o que ele disse é tão pertinente aos dias atuais, que é como se ele falasse ontem mesmo. Sabe, desde que o coronavírus chegou, ele tem prejudicado duas áreas principais na vida de muita gente: a saúde e o bolso. Existem contagens constantes do número de pessoas que estão sendo infectadas e mortas por conta desse vírus. Mas não existem estatísticas tão apuradas que falam sobre a condição de vida da pessoa que, por exemplo, em março ganhava X, mas agora não ganha mais nada, porque não está podendo trabalhar. Agora, há pessoas que economicamente não sentiram absolutamente queda em nada durante esse tempo, porque elas continuam trabalhando normalmente. Algumas pessoas estão trabalhando em home office, ou porque há pessoas que recebem pensões ou aposentadoria, e a vida, vamos dizer, econômica está estável, está basicamente como era antes. Mas há pessoas que tiveram todas as suas fontes naturais cortadas praticamente de vez, como alguns empreendedores autônomos e outros. E num cenário como esse, a reação lógica é de ficar ansioso, de ficar preocupado por não saber como vai pagar as contas ou como vai trazer comida para dentro de casa. Mas sabe que foi justamente esta reação que Jesus condenou. Ele condenou a ansiedade. Ele disse para não ficar ansioso sobre o que vai comer, sobre o que vai beber, sobre o que vai se vestir. Agora, o que foi que deu em Jesus? Será que ele não tinha sensibilidade de perceber o momento que nós estamos passando? Na verdade, não é isso. É porque Jesus sabe que, independente de qualquer coisa, Deus é a nossa fonte de suprimento. E Deus não está em crise. Eu sei que eu não vou poder ouvir você, mas eu quero que você repita isso hoje à noite. Diga comigo: Deus não está em crise. Aleluia! Você não fica feliz por isso? E deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não está em crise, então essa já é a prova de que você também não precisa estar. Você pode estar dentro da crise, mas a crise não pode estar dentro de você. No Antigo Testamento, vários nomes diferentes foram usados para descrever certos atributos de Deus. Um desses nomes no hebraico é o nome Jeová Jireh. E esse nome significa o Senhor proverá. Sabe, suprir necessidades é uma das funções básicas do Senhor na nossa vida. Quando todas as fontes naturais se esgotam e secam,
Deus abre novas fontes que nem existiam antes. Inclusive em 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia diz que Deus alimentava o profeta Elias com corvos e que ele bebia de um ribeiro, ele bebia água de um ribeiro que havia perto dele. Mas por falta de chuva, chegou uma hora quando esse ribeiro secou. Mas quando o ribeiro secou, Deus não parou de sustentar o profeta. Ele simplesmente mudou de estratégia. Ele conduziu Elias para a casa de uma viúva, aonde essa viúva acabou lhe sustentando durante muitos dias. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Se a sua fonte de sustento temporariamente secou, eu quero dizer que Deus vai continuar lhe sustentando, assim como Ele fez com o profeta Elias. Amém? Glória a Deus. Creia nisso, receba isso pela fé agora. Agora, em versículo 30, eu quero que você veja comigo, também aqui, no mesmo capítulo 6, versículo 30, Jesus disse: ora, se Deus veste assim na erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Agora eu quero que você preste bem atenção à última frase desse versículo. Ele fala, homens de pequena fé. Jesus está falando para um público que supostamente está se preocupando, está ansioso com o seu sustento, com a sua condição financeira e material. E ele descreve estas pessoas como sendo homens de pequena fé. Sabe que ansiedade é um reflexo de não estar crendo em Deus. Se durante essa crise a nossa alma fica angustiada e sem paz, é porque nós deixamos de crer na palavra de Deus. Eu sei que isso é direto, eu sei que isso vai fundo, mas é a verdade. A Bíblia diz que é a verdade que vai nos libertar. Deus quer te libertar da ansiedade hoje. Deus quer te livrar de uma angústia na sua alma a partir de hoje. E a palavra de Deus tem o poder de fazer isso na sua vida. Eu quero citar uma passagem poderosa em Jeremias 29:11, mas eu quero ler especificamente da Nova Versão Internacional, tá bom? Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Veja que Deus tem planos para nós. Sabe, você poderia estar meio desesperado nesse momento, especialmente aquele grupo que se encontra com as fontes naturais cortadas. Aquele grupo que tem feito muitos cálculos e muitos orçamentos familiares. Aquele grupo que tem contado cada real, cada centavo no seu cofre. Sabe, Deus, Ele tem um plano para você. Não somente um, mas Ele disse que Ele tem planos no plural. E os planos dEle são para nos prosperar. Em nenhum momento Deus planejou para que a gente passasse fome, ou para que a gente fosse sofrer escassez. Todos os seus planos têm a ver com a nossa prosperidade. E os planos de Deus também são imutáveis. Isso significa que eles continuam sendo os mesmos até perante uma crise econômica.
Ou seja, o coronavírus não mudou os planos que Deus traçou para as nossas vidas. Aleluia! Mas para esses planos se cumprirem em nossas vidas, nós temos que concordar com eles e nós temos que agarrá-los pela fé. A sua fé vai ser muito importante nesse tempo. Nós temos que agarrar todos os planos de Deus pela fé. Jesus disse que o problema do pessoal de estar ansioso e angustiado não era falta de recurso, mas era falta de fé no Deus de todo recurso. Você consegue enxergar isso? Agora veja que no próximo versículo, Jesus ele revela algo bombástico para nós, algo super importante para cada um de nós. Ele disse, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Veja o que Jesus disse nesse versículo. Não vos inquieteis, dizendo. Diga dizendo. Dizendo o quê? O que vamos comer? O que vamos beber? A gente vai se vestir de quê? Como é que a gente vai pagar o aluguel? Como é que a gente vai pagar a prestação? Como é que a gente vai pagar a conta de luz? Como é que a gente vai botar feira aqui dentro dessa casa? Ele está dizendo, não fique inquieto, dizendo esse tipo de coisa. Falando sobre a falta e os questionamentos sobre provisão. Sabe, uma das principais áreas onde se pode identificar fé ou incredulidade é por meio daquilo que sai pela nossa boca. O próprio Jesus, em outra ocasião, lá em Mateus 12:34, ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o coração está cheio de fé, é só uma questão de tempo que esta fé vai sair pela boca. E o contrário também é a verdade. Se o coração está cheio de incredulidade, então isso também será falada em algum momento pelas pessoas. Sabe, nessa época de crise, é muito importante manter a confissão da fé. O governo pode fechar a sua empresa, mas ele não pode fechar a sua boca. E é a sua boca que vai determinar o que você vai ter ou não durante esse tempo. Você precisa entender isso. Inclusive, eu quero, dentro desse mesmo pensamento, eu quero ler Salmos 35, versículo 7, que diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Nesse versículo, o salmista, ele nos dá uma revelação importantíssima, que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Sabe que o que alegra o coração de Deus é quando Ele vê os seus filhos bem supridos. Isso traz satisfação para Ele. E é fundamental que cada um de nós tenha esse conhecimento. Mas muito mais do que apenas saber disso, nós precisamos estar declarando isso. Veja que o salmista falou que nós precisamos estar dizendo isso sempre. Outra versão diz para nós estarmos falando isso continuamente. Isso significa que a gente fala na segunda, a gente fala na terça, depois fala na quarta,
na quinta, na sexta, no sábado e no dia de hoje, no domingo. E quando terminar a semana, aí começa tudo de novo, continuamente, sempre falando sobre a provisão de Deus. Sabe, Deus está nos ensinando uma importante lição aqui, que antes de prosperar no bolso, precisamos prosperar primeiro na boca. Eu pergunto a você, sua boca é próspera? O que sai da sua boca? A nossa boca deve estar falando sobre provisão e prosperidade continuamente. Aleluia. Seja em tempos de abundância ou em tempos de crise, não importa. Mesmo se o quadro natural não parece tão bom, não pare de falar prosperidade e provisão sobre a tua vida. Sabe, Joel, o profeta, ele disse algo bem interessante e é até perplexa para a mente de algumas pessoas, especialmente a mente natural. Em Joel 3, versículo 10, ele diz: diga o fraco, eu sou forte. Oh, aleluia. Veja que ele não disse para o fraco dizer que ele é fraco. Amém. Porque fé não fala assim. Fé não fala o que se vê. Fé não fala o que se sente. Fé fala o que diz a palavra de Deus. Em Gênesis 1, versículo 2, a Bíblia diz que trevas cobria a face do abismo. Mas no versículo seguinte, ela diz que Deus falou: haja luz, e houve luz. Veja que Deus estava vendo trevas, mas Ele falou luz. Ele não falou o que Ele viu, Ele falou o que Ele queria ver. Talvez você não esteja gostando do que está vendo atualmente no mundo, na sua cidade, na sua casa, na sua vida. Então faça como Deus. Comece a declarar o que você quer ver de fato. Declare prosperidade e provisão sobre a sua vida, sobre sua família e sobre todas as coisas. Talvez o diabo venha sussurrando no seu ouvido: olha, agora que você vai se arrebentar de vez. E talvez você até se balançou emocionalmente, mas quando você sente ou ouve qualquer coisa contrária, você começa a declarar a palavra de prosperidade e de provisão. Diga comigo aí onde você está. Diga: a minha boca é próspera. Aleluia. Se a sua boca for próspera, então a sua vida vai acompanhar essa prosperidade. Agora, no próximo versículo, versículo 32, Jesus ele fala outra coisa importante. Ele disse: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios se refere apenas a pessoas incrédulas, pessoas que não têm um relacionamento com Cristo. Ele disse: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja que o nosso Pai Celestial sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Eu te garanto que Deus não se surpreendeu em nenhum momento com a necessidade que você passou a ter depois do coronavírus. Necessidades que inclusive não existiam antes desse momento, mas agora no pós você tem essa nova realidade. Inclusive no mesmo capítulo, no versículo 8, a Bíblia diz que Jesus, que Deus, o Pai, Ele conhece as nossas necessidades até mesmo antes de nós pedirmos ajuda ou socorro. Então quero deixar você bem claro sobre uma coisa: Deus está por dentro da sua vida, viu, irmão?
Deus está ligado, Ele não está distante, Ele não está desconectado, desligado de você, não. Ele sabe de tudo. Inclusive, tem algumas necessidadezinhas ainda, que você ainda nem percebeu que tem. Coisas que talvez foram provocadas por outras, mas Deus já viu bem antes. E a mão dele está estendida sobre a sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Sabe, nós temos um casamento perfeito aqui. Porque se Deus tivesse toda a capacidade de suprir as nossas necessidades, mas Ele não estivesse ciente delas, não serve para nada. E se Deus estivesse ciente das nossas necessidades, mas sem o poder de supri-las, também não serve para nada. Mas nós temos o casamento perfeito. Deus não somente conhece as necessidades, mas Ele é capaz e poderoso de suprir cada uma delas. Eu amo aquela frase, porque Ele não exclui uma necessidade sequer. Ele disse: cada uma das vossas necessidades. Essa é a necessidade que você tem agora mesmo, enquanto você está assistindo esse culto. É aquela mesma que Ele deseja e vai suprir, se você embarcar nessa jornada e vida de fé junto com Ele. Aleluia. Sabe, se com poucos pães e peixes Jesus pode alimentar milhares de pessoas de uma vez só, eu te garanto que Ele consegue encher sua geladeira. Eu garanto que Ele consegue encher os armários lá da sua cozinha. Se Ele pode alimentar o povo de Israel com qualidade durante 40 anos da vida deles, eu te garanto que Ele pode te sustentar durante a quarentena. Aleluia. Deus é o Deus da provisão. Agora, no versículo 33, e já chegamos pelo menos no finalzinho da mensagem, do sermão dele para os seus discípulos, para esse povo que estava ansioso. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora é interessante que o final do versículo 32 diz que o Pai conhece as nossas necessidades. No final do versículo 33, diz que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas nesse interim, entre Deus conhecendo as nossas necessidades e Ele as suprindo, Jesus revela o que é que nós devemos estar fazendo. Quantos sabem que numa hora de necessidade, a gente só quer saber do que Deus vai fazer? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que nós somos cooperadores com Deus. Deus faz algo sim, mas a pergunta é, o que é que a gente vai fazer? Porque o que nós fazemos também é importante no que Deus pode ou não fazer na nossa vida. E o que foi que Ele disse para nós? Ele disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Sabe, há muitas coisas que poderíamos falar sobre isso, mas eu quero focar em apenas um aspecto desse versículo, que é o aspecto que o próprio Jesus enfatizou durante todo o seu ensino. Desde o versículo 24 até aqui, em versículo 23, Jesus estava falando sobre provisão financeira e material. Esse era, sim, o foco da sua mensagem.
Então, como é que podemos descobrir se temos buscado ao Senhor em primeiro lugar nessa área específica ou não? Através dos princípios que Ele estabeleceu para nós, que são dízimos e ofertas. Agora veja, alguém pode estar pensando, mas pastor, eu não acho que um tempo de crise econômica seja um momento bom ou agradável para estar falando sobre dízimos e ofertas, pois eu já entendo o contrário. Porque é no momento que os recursos estão secando, que mais precisamos de uma atuação sobrenatural de Deus em nossas vidas. E são dízimos e ofertas que promovem esta atuação. Sabe, no início da mensagem, nós falamos sobre uma viúva que Deus usou para sustentar o profeta Elias. Mas o interessante nessa história é como é que ela sustentou o homem de Deus. O que foi que ela fez? Como foi que isso aconteceu de fato? E diz aqui na história que ela mesma estava em crise. Deus mandou o homem de Deus para ser sustentado por uma pessoa que estava também em crise e vale dizer que estava pior até do que ele. Amém? Mas ela só tinha comida suficiente para ela e o filho comerem apenas uma refeição. E ela mesma disse que depois de comer, tanto ela como o filho iriam morrer de fome. Que acabou, era a última refeição. Mas antes de comer, a Bíblia diz que ela preparou a primeira parte para o profeta. Sabe que o profeta representava Deus naquele momento? E ao dar a primeira parte da sua última refeição para ela, ela estava buscando ao Senhor em primeiro lugar. E qual foi o resultado disso? Deus multiplicou o que ela semeou. E ela, o filho e o profeta comeram por muitos dias. Não foi por poucos dias. Deixa eu te dizer uma coisa. A provisão que Deus derrama sobre a sua vida não é para uma hora, não é para meu expediente, é para muitos dias. Aleluia. É para todos os dias. Eu não sei se vão prorrogar essa quarentena ou não, mas podem prorrogar o tempo que for. O nosso Deus vai continuar suprindo em todo esse tempo. Aleluia. Sabe, essa mulher viúva, ela demonstrou um grande ato de fé. Mas isso só aconteceu porque ela tirou os seus olhos da sua crise e ela colocou os olhos em Deus. Sabe, ela era humana, ela era sujeita a emoções como qualquer um de nós. Ela estava vivenciando uma verdadeira crise. Ela podia ter olhado para si mesma e disse, como é que eu vou dar para outro? Como é que eu vou entregar meu dízimo? Como é que eu vou dar o pão da minha casa, a última refeição? Como é que eu vou fazer? Quem está em crise sou eu. Ela podia ter feito isso facilmente, mas ela tirou os olhos da crise pessoal dela. E ela disse, não, eu vou botar o meu foco e a minha fé em Deus. É isso que você precisa fazer hoje. Sabe, Eclesiastes 11:4 diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que Salomão estava dizendo é que se a semeadura de alguém depende exclusivamente daquilo que ele está vendo e observando ao seu redor, então ele nunca semeará.
A pessoa que só está observando a crise e mais nada, não dará os seus dízimos ou as suas ofertas durante esse tempo. E sabe que isso é uma pena? E eu vou lhe dizer uma coisa, não é uma pena para a igreja, não. É uma pena para a pessoa, porque ela acaba cortando a fonte de provisão mais sobrenatural que ela tem. O que você não pode fazer numa hora como essa é cortar a fonte sobrenatural da provisão de Deus na sua vida. E eu quero encerrar com mais uma passagem no livro de Gênesis capítulo 26. Eu queria que você abrisse comigo lá, a partir de versículo 1. Gênesis capítulo 26, e versículo 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, Isaque era o filho de Abraão, o pai de Jacó, tá? E ele estava na terra de Gerar nesse momento. E a Bíblia diz que sobreveio esta terra uma fome. Agora, como a economia girava muito em torno da agricultura, então esta fome acabou criando uma crise econômica. E Isaque estava inserido nessa crise, assim como qualquer outra pessoa. Mas eu quero que você observe o que aconteceu com ele na crise. Em versículo 12, no mesmo capítulo, Gênesis 26, 12, diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Aleluia. Observe que Isaque semeou naquela terra, ou seja, a crise não impediu que Isaque semeasse. E a Bíblia diz que ele recebeu no mesmo ano 100 por 1. Eu não sei quantos de vocês estão calculando aí, mas 100 por 1 é muita coisa. 100 por 1 é sobrenatural. 100 por 1 só pode existir se for a mão de Deus agindo. Agora, como é que um resultado desse poderia acontecer em meio a uma crise? A resposta está no final do versículo 12, que diz: porque o Senhor o abençoava. Sabe, quando alguém semeia, conforme a palavra de Deus, a bênção do Senhor é liberada no seu favor. E não há crise no mundo que possa impedir os efeitos desta bênção na vida de alguém. É por isso que Balaão, depois de tentar amaldiçoar o povo de Israel por 3 vezes, sem sucesso, ele disse: o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Deixa eu dizer isso de novo, bem para perto de você. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Aleluia. Sabe que qualquer crise é um tipo de maldição, mas a bênção do Senhor sempre sobrepõe qualquer maldição. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queridos, a bênção do Senhor
tem o poder de nos prosperar em meio à crise. Aleluia. Aleluia. E sabe o que é que Deus derrama sobre nós quando demos o nosso dízimo? Bênção sem medida. Bênção sem medida. Veja que a palavra bênção está no singular, mas a palavra janelas está no plural. A bênção do Senhor é uma coisa só, mas os lugares por onde essa bênção passa são diversos. A pessoa que não dizima, ela precisa apenas, ou ela depende apenas das suas fontes naturais de suprimento. Mas a pessoa que dizima, se posiciona para receber de Deus novas fontes de suprimento que nem existiam antes. Ou seja, o dízimo é algo que nos permite estar conectado com a provisão sobrenatural de Deus. Sabe, queridos, eu nem lembro, para lhe dizer a verdade, quando foi que eu comecei a dar o dízimo. Eu tenho para mim que foi mais ou menos com 15 anos. Eu sei que eu era adolescente, mais ou menos, quando essa revelação chegou. E nunca deixei de dar o dízimo. E é por isso que eu tenho bebido de uma fonte de suprimento totalmente sobrenatural. Eu poderia lhe contar história após história de como Deus fez coisa que não se pode, coisa que é sobrenatural, coisa Deus abrindo caminhos onde não havia caminhos para que o suprimento chegasse até mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você dá um dízimo, quando você dá suas ofertas ao Senhor, isso não é um imposto, isso não é uma taxa, isso não é um pagamento, isso é fé. Isso é buscar em primeiro lugar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, não é para absolutamente nada dessa igreja, dessa obra parar durante essa crise, não. Ao contrário, é para a gente fazer tudo o que fazia e mais alguma coisa. E é assim que vai ser, porque até essa igreja dizima. A gente tanto crê nesse princípio que a própria igreja como instituição dá o seu dízimo. E é por isso que a gente está nessa casa linda e maravilhosa, porque nós nos conectamos com a provisão sobrenatural do Senhor. Deus quer fazer isso na sua vida. Sabe, recentemente, o apóstolo Guto, que é o presidente do nosso ministério Verbo da Vida, ele fez uma live com o pastor Kenneth Hagin. E no final da live ele fez ao pastor Hagin uma pergunta. Ele disse: pastor, o que é que os pastores e os ministros devem estar pregando durante essa pandemia? E eu amei a resposta do pastor Hagin. Ele disse a mesma coisa que sempre pregava. Aleluia. Ou seja, nenhuma crise pode mudar a palavra de Deus. Ela continua sendo a verdade antes, durante e depois dessa pandemia. Sabe, os princípios de Deus, eles são atemporais. E é por isso que não podemos permitir que uma situação temporária e passageira venha nos impedir de cumprir os princípios de Deus. É o cumprimento desses princípios que vai destravar o sobrenatural de Deus na nossa vida, mesmo em tempo de crise. Você diz: pastor, o que é que você vai fazer e pregar durante a pandemia? A mesma coisa que sempre preguei.
sobre dar, sobre ser generoso, sobre orar, sobre buscar a Deus, sobre ser fiel para com Ele. Aleluia. Eu creio que Deus, durante esse tempo, Ele está conseguindo trazer de pessoas um nível de compromisso, de comprometimento, que Ele não conseguia antes. Entenda uma coisa, não foi Deus que promoveu isso. Não foi Deus que provocou vírus algum, não, de jeito nenhum. Mas quando coisas do nosso conforto são removidos ou retirados, quando coisas das quais a gente dependia antes são removidas, a tendência é que as pessoas começam a olhar para cima, a olhar para Deus e se comprometer com Ele. Talvez você nunca deu dízimo em toda a sua vida. Talvez você mal ia na igreja quando os cultos presenciais estavam disponíveis. Mas hoje, você se encontra num cenário onde coisas que você talvez nem valorizava, hoje você está sem. E você começa a ver o valor que tem. Que cada um de nós possa aproveitar desse tempo e extrair o melhor de Deus. Aleluia. Deus, Ele tem uma multiforme graça. E Ele nunca falhou. Nenhuma das suas promessas já falhou. Tudo que Ele tem declarado, Ele cumpriu. E não é hoje que vai ser diferente. Não é na sua vida que vai ser diferente. Eu quero lhe incentivar. Jogue a ansiedade fora. Jogue o medo fora. Comece a buscar em primeiro lugar o teu Deus. E você vai ver o sobrenatural. Uma provisão, e não vai ser apenas material e financeiro, não. Isso é parte, mas vai ser emocional. A paz de Cristo vai invadir a sua alma. A alegria do Senhor vai brotar. Você não vai estar deprimido, você vai estar dando boas risadas. Porque você conhece e confia no Deus que lhe fez as promessas. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade
lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.